Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. As pessoas querem receber algo, né? Querem receber algo, quer levar algo, quer ver algo, né? Esse homem, ele não viu, né? Ele ouviu uma palavra, e essa palavra é a boa semente do reino, ela é a boa notícia. Ele recebeu essa palavra, ele recebeu uma palavra e partiu, né? Não levou nada no seu alforje, né? Senão no seu alforje invisível. Ele recebeu uma palavra. Então nós temos que ficar atentos quando recebemos palavras, né? Palavras vindo da parte de Deus. Agora, quem vai liberar a palavra hoje? Quem vai liberar? As pessoas ficam esperando, né, que Deus desça do céu e venha fazer. Mas Deus ungiu você, Deus ungiu a cada um de nós para liberar palavras. Agora, o que acontece? Eu falei assim, por que nós não recebemos, né? Muitas pessoas falam assim, né? Aqui diz que Jesus mesmo testemunhou. Olha o que Jesus testemunhou no verso 44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Então, o que acontece com as pessoas? Fica esperando que Deus fale com ele. Agora Deus vai usar, né? Ele usou até a mula, né, para falar. Ele não vai usar homens, né, mulheres que são servos e servas de Deus para liberar palavras. Agora, como isso ocorre? Quando nós temos intimidade com Deus, né? A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o amam. Então, quando nós temos intimidade com Deus, o que vai acontecer? O que nós falarmos vai acontecer. Porque nós chamamos a existência as coisas que não existem como se já existissem. Porque não estamos falando da nossa parte, mas estamos falando das coisas do reino. Nós estamos falando a boa semente. Quer dizer, né, Deus enviou os seus, Deus ungiu os seus, né? Agora, quem é de Deus, né? A questão é essa, as pessoas ficam desconfiadas. Né? Será que essa pessoa é de Deus? Será que é falso profeta? Né? Agora, como conhecer os verdadeiros? A palavra diz que pelos frutos os conhecereis. Então, da árvore boa procede bom fruto. Quantas vezes tivemos experiência de liberar uma palavra e a pessoa crer na palavra? A Bíblia diz que quando dois concordarem na terra sobre algo, né, isso será feito. Olha bem, então, quando a palavra é liberada por homens ou mulheres de Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, né, aquilo que foi liberado e foi recebido, a questão está em liberar a palavra e em receber a palavra. Aí há uma ligação, que for ligado na terra será ligado no céu. Então a palavra é liberada, o outro recebe a palavra, então há uma ligação, né? Quando dois concordarem sobre qualquer coisa nessa terra, né, isso será feito. Olha bem, o que nós temos recebido? Nós temos recebido a palavra de Deus. A palavra de Deus habita em nós, né? Nós somos cartas vivas de Deus. Sendo cartas vivas de Deus, nós temos a palavra de Deus em nós. Agora, quanto mais dedicarmos a palavra, nos consagrarmos a Deus, ter uma vida de intimidade com Deus, o que vai acontecer? Chegamos a um ponto de tudo que a gente falar vai acontecer. O que é uma oração, se não palavras, né?
Mas essas palavras não são meramente palavras. Há algo que acompanham as palavras. Aí que entra, né? A fé. Primeiro você crer, depois age como tal. Nesse caso aqui, o oficial, ele era um oficial do rei, o filho estava doente, estava à morte, e ele foi pedir para Jesus, né? Ele fala para Jesus, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Quer dizer, na mente dele, no coração dele, ele queria a presença física de Jesus, né? Às vezes pessoas pedem oração, mas quer que a gente vai até a pessoa e fale assim, vem aqui, ore para mim, né? Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, né? Ela é tão poderosa que você orar aqui, coisas vão acontecer lá no Japão, lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, né? A distância, ela não é uma barreira. O que vai depender é que quem liberou a palavra é pessoa de Deus, que tem intimidade com Deus, que tem vida com Deus. Então, se há algum segredo, não se aparte de Deus, aconteça o que acontecer, fique com Deus, né? Então, tenha vida com Deus. Nós passamos por vicissitudes na vida, né? Que impele a nós a desistir, a desanimar, a descrer, mas o que nós devemos ter, né? Crer na palavra de Jesus. Agora, o que Jesus fez? Jesus, ele fez toda a obra e ele morreu, ressuscitou e subiu, está à direita, à destra da majestade, né? Aguardando que os seus inimigos sejam colocados por estrados dos seus pés, sobre toda a autoridade, né? A Jesus, né? Então, mas ao subir, o que ele fez? Ele deu essa autoridade à igreja. Então, se nós fazemos parte da igreja, da comunhão da igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, temos intimidade com Deus, né? Amamos a Deus. Quem ama a Deus ama a sua palavra. E meditamos nessa palavra de dia e de noite, cremos na palavra, então a palavra absorveu nós e produziu frutos em nós, né? Então, o que vai acontecer? Quando nós liberamos uma palavra, aquilo vai acontecer quando a pessoa receber. Por que você fala assim, ore por mim? Para quê? Por quê? Né? Qual o reflexo disso? Qual a consequência de uma oração, de uma intercessão? Né? Pode parecer que a pessoa passe por louco, né? Tá falando sozinho aí para a rua, né? Tá falando, mas a pessoa está em oração. A oração, né? A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha o que aconteceu. Elias era um homem, o que? Normal. É um normal, né? O que ele fez? Ele orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. Não houve chuva, né? Voltou a orar depois de 3 anos e meio e houve chuva. Choveu pela oração, não tinha nuvem nenhuma no céu, e ele foi com o seu moço a uma altura, né, que dava vista para o mar, e ali ele ora, né, e ele fala para o moço, né, vai e olha para lá, olha para o mar, vê se você vê algum sinal. Aí por 7 vezes
O moço vai e volta. Não estou vendo nada não. Volta de novo. Não estou vendo nada não. Volta de novo. Aí na 7ª vez, eu não estou vendo nada não. A não ser, né, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quer dizer, o que é isso diante da dimensão da abóbora do firmamento, né? O que é isso? Uma nuvem, né? É um sinal. Quer dizer, a oração provocou algo. E na mesma hora o céu, né? Ele falou assim, desce e fala para Acabe aparelhar o carro que vai chover. Então, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, a oração, ela não é algo, muitas vezes, não é algo elaborado, que você fica ali tempos, né? Essa é uma oração de intimidade, mas tem a oração de comando, a oração de determinar algo, né? Aqui, aí o que Jesus fez, né? Rogou-lhe oficial, desce antes que meu filho morra. O que Jesus fez? Ele queria a presença física. O que Jesus fez? Vai, né? Ele respondeu, vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. Mas só isso, Jesus? Só isso? Vai, o teu filho vive. Pronto. Não é? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mas é só isso? Né? O senhor não pôs a mão na cabeça, não foi com ele, e ele o que? Partiu. No alforje espiritual dele estava uma palavra. Ele levou essa palavra, né? E o que aconteceu? Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha bem, Jesus vai descer para fazer? Você está esperando para fazer? Ele ungiu teus lábios, ele ungiu teu coração, ele já te ungiu, não é? O que basta é você liberar crendo, né? Certa feita, né, nós estávamos numa reunião, né, e um homem chega para mim e disse, assim, ora para minha, parece que sobrinha, que está acamada, está no hospital e não tem, os médicos falaram que não tem solução, que ela não vai viver. Aí me deu na hora, né? Eu falei para ele assim, conta 3 dias e ela vai sair. Aí depois ele deu o testemunho, né? No 3º dia ela saiu, né? Quer dizer, foi uma palavra liberada, né? Aí Deus vai te levando experiências para o quê? Fortificar a sua fé. Ele creu e foi. Ele creu e foi, levou no alforje a palavra, né? O servo de Deus falou, né? Agora, Paulo, o que Paulo falava? Não sou eu quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim. Jesus vive em você que crê, meu irmão. Ele vive. Você fala por ele. Você fala por ele, né? Então,
uma outra vez, chega uma senhora e diz para só, pastor, o meu marido faz 1 ano que saiu de casa e eu tenho orado e eu vou jogar toalha, eu vou largar para lá porque já faz 1 ano. Aí veio algo em mim e eu falei para ela: conta 30 dias e ele vai voltar, né? Sabe o que ela fez? Ela foi para casa, pegou a folhinha, todo dia ela marcava, marcava dia por dia e orando, o pastor falou, né? Marcando. Ao que chegou no 30º dia, limpou a casa, mandou os filhos para a casa da mãe e tal, e ficou aguardando. 6 horas da tarde, já estou sem esperança. 6 horas da tarde, aí bate a porta. Quem é? Era ele. Glória a Deus. Uma palavra. Tem coisa que você está esperando Jesus fazer, mas ele já fez. Ele fala: vai. Já disse para nós: Jesus vive dentro de você. Você crê na palavra. Agora assuma a posição em Cristo, assuma a autoridade e também aprenda a receber uma palavra. Esse homem saiu, levou o quê, gente? Levou o quê? Ô, Jesus, vai lá. Tá igual Naamã, né? Naamã foi ter com Eliseu, né? Foi ter com Eliseu e queria. A Eliseu nem o recebe, manda um moço falar para ele, deu uma palavra de comando: vai, né? Mergulha no Rio Jordão 7 vezes, uma palavra. E o que aconteceu com Naamã? Ele ficou indignado, porque ele era um homem de alta posição, um herói de guerra, era um homem de posses, um homem rico, e ele esperava o quê? Ser recebido com honras, né? Era o orgulho dele. Daí ele falou assim: eu pensei que ele ia me receber, pensei que ele ia colocar as mãos sobre mim, que ele ia falar em línguas, né? Que ele ia fazer isso, fazer aquilo, mas não fez nada disso. Então somente falou para mergulhar no Rio Jordão. Mas se ao menos fosse do Rio Farfar, lá da Síria, que é muito mais limpo, limpa a água, quer dizer, fica apresentando condição, mas ele tinha a palavra e ele foi aí influenciado por alguns que estavam com ele, acabou aceitando. Falou: se ele falasse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Quanto mais lava-te. Então, o que receberam? Uma palavra. Uma palavra. E aí, com base nisso, nós temos inúmeros testemunhos disso. Não estou falando que eu sou melhor do que os outros, não é isso. É que é para aplicar o princípio. Jesus não falou para você, né? Chegaram para ele e falaram assim: aumenta-nos a fé. Ele não deu receita de aumentar a fé. Ele falou assim: se você disser a esse monte, sai daqui, planta-te no mar, isso será feito. Mas vem dizer, a palavra, Jesus disse: as palavras que eu vos falo, elas são espírito e são vida. Quando você falar da parte de Deus, você der um comando, anjos vão executar o que você falou. É um princípio. Agora, nós falamos porque cremos. Então fale crendo. E quem receber, receba crendo. É algo sutil, mas é assim que funciona.
É assim que funciona. A oração nada mais é do que palavras liberadas. Então ele fala assim, ó, quando vocês orarem, né, agradeça, ore crendo. E se vocês crerem, né, vai ser feito como vocês creram. Jesus chega para os discípulos que estavam pescando, eram pescadores ainda, lança a rede do lado direito do barco. Aí o que Pedro falou? Falou, Senhor, nós temos pescado a noite inteira, as mãos estão calejadas, estão até sangrando de puxar a rede a noite inteira e nada pescando, os peixes sumiram tudo. Mas sobre a sua palavra nós vamos lançar a rede. Agora Jesus fez tudo isso e falou assim, aqueles que crerem em mim, o que ele diz? Farão as obras que eu faço e obras maiores ainda vocês vão fazer. Glória a Deus. Então, graças a Deus, não? Podemos ficar aqui falando muitos testemunhos, né? Você já ouviu a palavra, não é para muito falar, e você já creu, você já assumiu a sua posição em Cristo, você saber quem é você em Cristo. Jesus mora em você, por isso que você disser, sai, né? A um espírito imundo, ele vai sair, sai em nome de Jesus. E quem que vai executar? Anjos vão executar, como você falou? Então, para a glória de Deus. Amém?